O Reino Unido possui uma das classes de submarinos de propulsão nuclear mais moderna do mundo, a classe Vanguard, a única plataforma de submarino britânico capaz de carregar e lançar até 16 mísseis nucleares, o GM-33 Trident II. A classe possui 4 unidades na frota: o HMS Vanguard, HMS Victorious, HMS Vigilant e o HMS Vengeance. E é este último que um incidente muito grave aconteceu com os marinheiros. Os tripulantes a bordo do HMS Vengeance foram forçados a dividir as suas refeições críticas, ou seja, suas rações de comida, depois que seus suprimentos praticamente acabaram durante uma patrulha de 6 meses em alto mar. Os médicos a bordo do navio temiam uma séria perda de vidas devido à fadiga e aos lapsos de concentração, enquanto os tripulantes dividiam pacotes de doces e procuravam sobras de comida. O submarino foi forçado a patrulhar por meio ano devido à escassez de embarcações e após os planos de reabastecimento no mar serem cancelados por razões desconhecidas. Os chefes pediram que a tripulação entregassem seus doces e chocolates e os submarinistas procuraram sobras de pacotes de comida em latas e em outros utensílios. Comprimidos de cafeína foram distribuídos em meio ao medo de cansaço, o que poderia levar a um erro crítico e a perda grave de vidas no mar, já que os marinheiros de folga também eram incentivados a dormir para economizar energia. Um porta-voz da Marinha Real negou os relatos como falsos, dizendo que todo submarinista recebe uma dieta nutricionalmente balanceada o tempo todo. No entanto, uma fonte confirmou todo o incidente com testemunha e provas para a mídia britânica The Sun, dizendo que a situação era horrível. Segundo uma fonte, abre aspas, se você não estivesse de guarda, seus movimentos eram limitados para conservar energia e você era encorajado a dormir para queimar menos calorias. Feche aspas. A fonte disse ainda que a equipe médica levantou preocupações sobre uma séria perda de vidas devido à fadiga e às pessoas que não conseguiam se concentrar ou que adormeciam durante tarefas críticas. Como já destacado, o Reino Unido tem uma frota de 4 navios da classe Vanguard que atuam como a arma de último recurso do país, capaz de lançar uma devastadora barragem de ogivas nucleares a milhares de quilômetros de distância. Cada um dos gigantes de 150 metros de comprimento pode patrulhar sem ser detectado por meses a fio, deslizando silenciosamente sob as águas, mas a escassez de submarinos ativos levou a patrulhas mais longas nos últimos tempos. Os submarinos podem produzir seu próprio ar e água, então o único limite em seu alcance é a quantidade de comida a bordo. Em março, o HMS Vengeance retornou para casa, na base naval em Clyde, após épicos 201 dias debaixo d'água, quase 7 meses de operações. Durante a patrulha, os membros da tripulação não puderam contatar suas famílias, ver a luz do sol ou comer alimentos frescos. Laranjas descongeladas e ovo em pó seco eram destaque em suas dietas básicas compostas por proteína e carboidratos reduzidos. Naquela que foi uma das mais longas operações submarinas da Marinha Real Britânica já realizadas, suas vidas foram medidas em turnos de 6 horas, enquanto seus dias e noites eram passados espremidos em um tubo de metal. A Marinha sempre mantém segredo sobre os movimentos dos navios, pois eles são a última linha de defesa britânica. Não se sabe ao certo em qual momento o submarino começou a enfrentar problemas críticos com alimentos, e se houve falhas na provisão de recursos pelos comandantes responsáveis pela logística. O HMS Vengeance transporta as chamadas últimas instruções, ou cartas de último recurso fechadas, do atual primeiro-ministro britânico, que devem ser usadas no caso de uma catástrofe nacional ou de um ataque nuclear. Esta carta é idêntica às cartas transportadas a bordo dos outros 3 submarinos da classe Vanguard. As cartas de último recurso são 4 cartas manuscritas com palavras idênticas do primeiro-ministro do Reino Unido para oficiais comandantes dos 4 submarinos e mísseis balísticos nucleares britânicos e armazenadas a bordo de cada um em cofres.
As cartas contêm ordens sobre qual ação tomar se um ataque nuclear inimigo tiver destruído o governo britânico e também matado ou incapacitado de alguma forma, tanto o primeiro-ministro quanto sua segunda pessoa de responsabilidade designada, normalmente um membro de alto escalão do gabinete, como o vice-primeiro-ministro ou o primeiro secretário de Estado. Se as ordens forem executadas, a ação tomada poderá ser o último ato oficial do governo de Sua Majestade. Se as cartas não forem utilizadas durante o mandato do primeiro-ministro que as escreveu, serão destruídas sem serem abertas depois do ministro deixar o seu cargo, de modo que o seu conteúdo permaneça desconhecido para qualquer pessoa, exceto para o emissor. Os mísseis balísticos nucleares do tipo UGM-133 Trident II, ou simplesmente Trident D5, é a última série de míssil nuclear lançado por submarino em serviço tanto pelo Reino Unido quanto pelos Estados Unidos, através de um amplo projeto conjunto em desenvolvimento nuclear que remonta à década de 1930. Cada míssil tem uma singularidade única, podendo acoplar impressionantes 14 ogivas nucleares de reentrada independentes, também chamadas de MIRV, ocasionando cada uma um poder de destruição de impressionantes 90 quilotons, cerca de 6 vezes o poder da bomba que caiu em Hiroshima. Já em relação ao poder de rendimento de cada míssil, a equação é ainda mais impressionante, chegando a 1.260 quilotons, cerca de 84 vezes a bomba de Hiroshima. Como já sabem, tenho outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube, então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.